Shalom! Esse é o seu canal de Arqueologia e Teologia Bíblica e hoje vamos estar falando sobre Escola Bíblica Dominical e culto de ensino para nossos dias de hoje. Irmãos, quero dizer que a Escola Bíblica Dominical e o culto de ensino é a base e o fundamento, já que eu nunca disse, então sou da Assembleia de Deus e é a base e o fundamento da Assembleia de Deus. Por mais pequena que seja uma Assembleia de Deus, você vai ver que tem um culto de ensino ou tem escola bíblica dominical. Porque isso, irmãos, nos ajuda a crescer. Porque Pedro disse, cresceis na graça e também no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E indo para a escola bíblica dominical, e indo para o ensino, nos estará nos ensinando a como conviver, aprender e estabelecer uma fé racional perante a sociedade. Irmãos, no nossos dias de hoje, a gente vê que temos muito culto de adoração, temos muitas campanhas, temos muito culto de libertação, temos muita campanha no culto de libertação, temos muita campanha ou cultos tradicionais aos domingos, mas esquecemos que a base, o fundamento de tudo, irmãos, é a escola dominical e o culto de ensino. O pastor Hernandes Dias disse que essa é a geração que fala mais de estar presente de Deus, fala mais em buscar a Deus, fala mais em amar a Deus, fala mais de estar próximo de Deus, mas é uma geração que está mais longe de Deus. É uma geração que está mais afastada de Deus. Simplesmente porque o nosso dia a dia, a nossa correria nos deixa muito tempo para orar, ler a palavra ou jejuar. Mas, irmãos, quando a gente está num culto dominical ou na escola bíblica dominical ou no culto de ensino, são diferentes. Porque na escola bíblica dominical, aos domingos, você aprende e também entre professor e aluno tem aquele interage entre professor e aluno. Como já é entre aluno e professor, você tem uma dúvida e o professor vai te tirar naquele momento. Você faz uma pergunta, o professor responde. É como uma sala de aula, você pergunta, ele responde e o culto vai caminhando. E nesse tempo, irmãos, que temos muitas dúvidas, muitos disse e não disse, que a Bíblia diz ou que a Bíblia fala, sem uma base bíblica das nossas igrejas, que é o ensino ou a escola bíblica dominical, onde o pastor vai estar ensinando na terça, que isso é algo muito importante. O pastor dá um ensino, como eu sempre falo, o pastor pode faltar todos os cultos, menos o da Santa Ceia e o de terça-feira. O pastor só precisa ministrar terça-feira, ele não precisa de mais nada. Ministrar terça-feira o ensino e a ceia no último dia. Depois deixa o resto com as ovelhinhas, mas o pastor tem que estar lá ensinando toda terça. Aqui onde eu moro é toda terça o culto de ensino. E domingo é a escola dominical. Agora na escola dominical temos os professores que é diário, varia de pessoa para pessoa. Então, mas como eu sempre digo, o pastor tem que estar lá na terça ensinando as suas ovelhas, dando alimento para caminhar, porque o alimento, irmão, não é o culto de quinta-feira, onde um irmão chega lá e fala decanta e arrebenta, pula, salta. É bonito, irmão. Tenho que falar, é bonito de ver, mas não edifica muito, porque é a palavra que nos edifica, o ensinamento é que nos edifica, aquela convivência no dia a dia que nos edifica. É bonito, é bom, você tá lá no meio, você aviva, você pula, você chora e tudo mais, mas é a palavra, é um ensinamento que nos edifica. Nada contra esse movimento, mas eu já sou uma pessoa mais não emocional, sou mais racional. Então eu prefiro mais o culto de ensino, a escola bíblica dominical e alguns cultos, não tenho nada contra. Tenho meus cultos de terça-feira, tem campanha na minha igreja, domingo é departamento, domingo, culto de senhoras, terça-feira começou a campanha, tudo bem, é bonito, é lindo e não tenho nada contra. Mas eu ainda prefiro a palavra. Quando chega num culto de domingo ou na campanha, eu sempre priorizo a palavra. O louvor é bonito,
nos faz adorar o Senhor, nos faz sacudir, tirar do chão, mas ainda eu fico com a palavra. Eu sempre brinco que às vezes pregadores e cantores nunca vão dar certo, porque um pregador, o cantor fala uma coisa, o pregador fala outra, aí sempre parece que fica nisso aí, que o cantor, o pregador, quem está certo, quem está errado, e sempre fica nessa confusão, mas ainda eu fico com a palavra do Senhor. Por isso que nesse vídeo de hoje a gente está falando sobre a escola bíblica dominical, a importância da escola bíblica dominical nos nossos dias de hoje, e o culto de ensino no nossos dias de hoje também. Como o pastor vai, dependendo do pastor, se ele tem um pouco de conhecimento ou não, vai trazer, quando ele começa a ensinar, se ele estiver na primeira aliança, ele vai trazer no original, no hebraico, ou se estiver na segunda, o original no grego, para estar nos edificando mais, porque quando você pega a palavra no original, você começa a entender um pouco mais o texto. Talvez até mais do que na tradução que nós temos hoje. Quando você pega no original, você começa a compreender um pouco mais o texto, o que o texto de verdade quer dizer. E isso é muito interessante, irmãos, porque ontem eu estava ali com um presbítero amigo meu, nós estávamos até falando de um pastor com o qual me converti. Toda terça-feira, irmãos, o de ensino. Era uma benção, irmão. Era uma benção mesmo. Era edificante, até impactante. Eu estava falando sobre esse pastor com um amigo meu e até esqueci de dizer para ele que a Santa Ceia que esse pastor fazia, irmão, era diferenciado. Porque ou você tem muita unção na Santa Ceia, uma palavra de unção, ou você tem uma palavra bonita. Esse pastor, ele trazia uma palavra abençoada do céu e bonita, forte e poderosa, irmão. É uma benção. E os ensinos dele, irmãos, também eram uma benção. Por isso, irmãos, que você participar do culto de ensino da sua igreja, participar da escola dominical da sua igreja, mesmo que não tenha escola dominical, mas tem um ensino, você tem que ir, irmãos. Faz um esforço para ir, porque é um culto importante também, como todos os outros. Pensando, é até mais importante do que os outros cultos, porque você pode ficar sem os outros cultos, mas não pode ficar sem o ensino do Senhor. Porque o próprio Pedro fala, cresceis na graça e também no conhecimento do nosso Senhor. Mas alguns vão dizer, irmãos, mas Pedro não tinha conhecimento, me desculpa, Pedro era judeu, e por ser judeu ele conhecia sim as leis mosaicas. E talvez ele não tinha um vernáculo tão grande, poderoso quanto o de Paulo. Talvez ele não era um homem letrado como Paulo. Talvez ele não era um poliglota que falava em mais de um idioma, como Paulo fazia. Mas sim, Pedro tinha sim conhecimento das Escrituras. Por ser judeu, ele tinha de ter conhecimento. Isso é tão forte que no dia de Pentecostes, Pedro trouxe de Moisés a Cristo. Irmão, mas ele estava cheio do Espírito e isso aconteceu. Não, irmão, Deus só pode te lembrar aquilo que você sabe. Então Pedro foi lembrado pelo Espírito de Moisés a Pedro porque ele sabia. Talvez ele não era letrado como Paulo, mas conhecia sim a lei mosaica. E como o próprio Pedro fala, cresce na graça e no conhecimento. Então, irmãos, é muito importante a participação de todos na escola bíblica, no curso de ensino, que vai trazer diferença na sua vida, que vai trazer diferença no seu ministério, que vai ser uma benção, que vai edificar, que vai mudar a sua vida. É o curso de ensino e a escola bíblica dominical. Amanhã vai ter escola bíblica dominical na nossa igreja. Como um outro vídeo eu falei, nós estamos usando nesse semestre a revista da Betel, com o tema de Ezequiel. Então amanhã nós vamos estar lá ensinando, ouvindo, aprendendo um pouco mais da palavra do Senhor. Isso, irmãos, é muito edificante para nossas vidas. Aprender da palavra do Senhor, a gente tem que se apaixonar pela palavra do Senhor. A palavra do Senhor, como o pastor José sempre fala, e que foi muito falado por altos pregadores itinerantes nos altares, que a palavra do Senhor não é para se ler, mas sim para meditar. O próprio Josué diz, Deus diz para Josué, medita na lei, para Moisés, medita na tua lei de dia e de noite.
Josué sempre falava, meditai na palavra do Senhor, vamos transformar, vamos ser avivados pela palavra do Senhor, pelo ensino do Senhor. Essa é a função, irmãos. Os ensinos é que nos transforma, que nos faz uma pessoa diferente. Você vai para a escola, quando você vai para a escola, você aprende a ler, a escrever, aprende a ter uma base da estrutura. Quando você vai para a faculdade, você vai para a faculdade para quê? Uns vão dizer que é para ter o diploma, para ter um bom emprego, mas você tem que ir lá e aprender. Muitos não vão lá, não se dedicam e faz a coisa de qualquer jeito. Outros se dedicam, outros se aprofundam, tem um vasto conhecimento na sua área e se torna bom naquilo que se faz. Mas você tem que aprender, irmãos. Você tem que ir para não estar nos mudando nosso caráter. O ensino, a escola bíblica dominical, nos aponta nossos erros. A pregação também, Deus usa o pregador e fala, você conserta, isso e aquilo outro. Mas o ensino, irmão, nos transforma, nos faz ser uma pessoa melhor, nos faz ser diferente, nos faz ser renovado, nos transforma, nos muda, nos ajuda a ser mais e mais. E assim, irmãos, eu quero estar falando, compareça no seu culto, compareça na sua escola dominical, honra o culto, para vocês verem que Deus vai começar a abençoar o ministério de vocês, que Deus vai transformar o ministério de vocês, porque vocês vão começar a ter base bíblica para estar pregando, porque a coisa mais chata, irmãos, a mais horrível que eu acho como pregador do evangelho é ver um irmão chegar lá e ler um texto e destroçar o texto, matar o texto, jogar o texto na lama. Mas tem uns irmãos que lê um versículo tão simples e espreme, desmonta aquele versículo, traz vida. É como os fariseus sempre diziam, a gente fala, mas não é como esse homem fala com autoridade. Temos que falar com autoridade a palavra do Senhor, irmãos. Mas para isso temos que ter base. Onde vamos encontrar essa base? Na escola bíblica dominical e no culto de ensino. Como eu disse, lá na nossa igreja amanhã vai ter escola bíblica dominical. Eu até gosto de alguns alunos, porque eles sempre têm uma curiosidade de saber, aquele mais curioso, que pergunta, a gente responde, fala, né? Isso é agradável quando você pega uma escola dominical dessa forma. Ruim é quando você pega uma escola dominical que está todo mundo calado e passa 1 hora e ninguém fala nada. Aí e fica tipo assim, que coisa longa, né? Porque é chato, irmãos. Porque talvez o assunto não traz aproveito e mudança, mas quando você vai na escola bíblica dominical, no ensino, muda a nossa vida, muda a nossa mente e transforma o nosso ser. Então eu te agradeço por mais um vídeo aqui, por estar conosco nesse vídeo, e que Deus abençoe vocês. Estaremos de novo aqui no próximo sábado postando um vídeo, e que esse vídeo seja para que vocês venham pensar e que venha ser uma edificação, que venha trazer diferença, mudança e transformação, que venha ser bênção para vocês, que vocês venham aprender a gostar da escola bíblica dominical e do culto de ensino da sua igreja. Começa a gostar, começa a aprender, começa a querer aprender um pouco mais da palavra do Senhor. Vocês vão ver que Deus vai transformar e mudar a sua vida. Então, até o próximo sábado, e que Deus